a hora de parar, ela não se deu por excesso de trabalho ou por excesso de esforço. Eu entendo. Ela veio pelo excesso de frustração. E foi num momento mais adiante desse eu chamo de restaurante, mas é muita pretensão minha falar que era restaurante. Não, mas eu entendi. Era zero um restaurante, eram marmitas. E o momento da depressão, ele apareceu muito adiante num contexto no qual eu já estava no mercado há 10 anos e sempre numa condição de ser a substituta. E isso foi gerando em mim uma frustração muito grande, porque por ser essa pessoa movida a desafio e disposta a pagar por ele, né, disposta a passar minha madrugada, dedicar minha madrugada a fazer uma comida para conseguir levar para o meu elenco, para conseguir pagar minha aula, para que eu conseguisse aprimorar tecnicamente, isso foi me gerando uma frustração e uma sensação de impotência muito grande. E esse foi o gatilho da depressão. Continuei sendo aquela pessoa que não media esforços para alcançar aquele objetivo que eu queria, mas comecei a me sentir, e eu uso essa palavra apesar de saber que não é exatamente isso, mas estou tentando me colocar no lugar da Fabi de 2012, 2013, que se sentia usada por aquele mercado. Então, essa sensação do abuso ou de ser um quebra-galho do meu nicho foi o que gerou a depressão, sabe? E ali realmente foi tão importante ter passado por isso, sabe? Foi um processo em que eu precisei ressignificar a minha função, na qual eu via como o quebra-galho, e eu precisei ressignificar, precisei dessas 3 sessões semanais de terapia para entender que, na verdade, o que a vida estava me proporcionando era a oportunidade de aprender a ser o quebra-galho, de ser a base da pirâmide, de ser o topo da pirâmide. Esse passeio entre funções foi o que me proporcionou uma visão ampla, quase que uma visão 360 do que era realmente aquela engrenagem na qual eu estava inserida, como o quebra-galho, que era o que eu me sentia, né? Então eu tinha ali uma oportunidade de estar sendo paga, de viver da minha arte e de aprender a como funcionava o showbiz, como funcionava o universo no qual eu estava me propondo a protagonizar, né? Essa era a minha busca, essa era a minha... E a sensação de ser o quebra-galho é que eu sempre fui substituta porque eu tinha inúmeras habilidades, eu tinha a capacidade de ser uma camaleoa artística e de cobrir vários lugares daquele elenco, inclusive o da protagonista. Por uma sessão na semana, por 2 sessões na semana, ou quando aquela protagonista se ausentasse por algum motivo. Eu tive uma colega que ela era protagonista, eu era substituta dela e ela foi casar no meio da temporada, então eu tive a oportunidade de viver o protagonismo, de ensaiar. Era quase que um ensaio do protagonismo, mas voltando para casa. Eu voltava para o meu lugar, eu voltava para a minha realidade, que ainda não era de protagonismo, mas eu tinha a chance de ensaiar. Isso é como eu vejo hoje. Na época, era como se eu fosse um quebra-galho. Poxa, eu posso salvar o espetáculo, não deixar uma sessão ser cancelada, porque eu estou apta a substituir essa protagonista, mas na verdade o que eu queria era estar lá e não aqui, mas esse é o lugar onde eu realmente estou. Essa é a minha verdade. Eu estou num lugar onde está aquém ainda do que eu gostaria de estar. Na época era muito frustrante, mas hoje, se eu encontrasse uma criança ou se a minha filha quisesse seguir a mesma carreira que eu, o meu incentivo seria: passe por esse momento, passe por todos os departamentos, suba degrau por degrau, sabe? Opte por não ter uma facilidade e sim sentir o gosto de cada conquista, porque é o que talvez faça com que você hoje comece a nossa entrevista dando esse discurso, que nem sei se eu assino embaixo ou não, mas você me chamar de a maior referência no teatro musical hoje é um mega status, sabe? É um orgulho, é motivo de uma celebração interna. Que lindo que o mundo me vê assim. Não sei se é como eu me vejo, mas o mundo vê e eu sou muito grata, que legal, que bom. Mas se eu sou isso tudo, é porque realmente eu precisei daquelas horas de ensaio.
e não que algum contexto ou algum nepotismo ou alguma oportunidade precipitada me colocasse numa função de protagonista, porque eu teria antecipado estágios que eram muito importantes, que tivessem sido assimilados, para que hoje você consiga dizer para mim que eu sou isso tudo, né? E reconheço que é isso tudo mesmo, porque é muito lindo, é muito legal e eu me orgulho muito da trajetória artística que eu tracei. Então, sei que é um privilégio enorme e eu acho que se ele tivesse sido facilitado por alguma coisa, ele não seria de verdade.